Olá, eu quero gravar esse vídeo para você nesse momento sobre as 7 cartas do Apocalipse. E vou fazê-lo aqui, direto do aeroporto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, enquanto espero o meu voo para voltar para casa. As 7 cartas do Apocalipse estão nesta primeira sessão, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que funciona como uma espécie de porta de entrada no livro. A sessão das 7 cartas introduz o leitor no contexto histórico, cultural da obra. Por meio dela, nós conhecemos o público, o leitor primeiro do Apocalipse, que foram os membros dessas comunidades, a comunidade de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Laodiceia, etc. São 7 igrejas que existiram concretamente em 7 cidades que estavam lá, na província romana da Ásia. Então não são igrejas imaginárias ou cidades imaginárias, existiram mesmo. As 7 cidades da Ásia, inclusive, eram cidades bem desenvolvidas, algumas delas com mais de 200 mil habitantes. Talvez as menores tinham 60 mil habitantes, mais ou menos, naquela época. Então eram cidades grandes. Outra coisa que é possível dizer é que a província romana da Ásia, que está hoje, poderia ser localizada hoje na região que nós chamamos de Turquia, era uma das mais prósperas províncias romanas do Oriente. A Ásia Menor tinha a Galácia, o Ponto, a Cilícia e a Ásia, além de outras, mas esta província da Ásia era uma das mais bem desenvolvidas da região. Muita riqueza saía daqui em direção a Roma. Eram cidades grandes e as comunidades aqui plantadas foram plantadas pelo apóstolo Paulo, em linhas gerais. O apóstolo Paulo foi o grande missionário desta região, plantou boa parte dessas igrejas aqui. Então são igrejas que se desenvolveram a partir do ministério e da missão do apóstolo Paulo em algum momento da vida dele, década de 50, 60. Então imagina comigo que essas igrejas receberam um Apocalipse e leram o Apocalipse. Leram pela primeira vez as profecias que João escreveu da ilha de Pátimo. O que mais que dá para dizer lendo estas cartas neste momento? É possível dizer também que a leitura das cartas nos entrega alguns problemas que estas igrejas estavam enfrentando. Por exemplo, percebemos que elas enfrentavam situações de conflito interno. A igreja de Tiatira, por exemplo, aparece aqui com uma crise interna, com uma liderança, com uma disputa interna. E há outras igrejas que apresentam o mesmo tipo de conflito interno. E quando olhamos com mais calma para o tipo de conflito, nós podemos perceber que o conflito tinha a ver muito com os relacionamentos com a sociedade. Então havia um grupo que queria se abrir para a sociedade, queria se abrir para as festas, para os relacionamentos, para as posições políticas, e um grupo que entendia que esta abertura para com a sociedade era fazer uma aliança com o dragão, com o diabo. Então, nesse aspecto, a igreja, na perspectiva desse grupo, deveria se fechar e se guardar. Então, você tem um conflito interno dentro destas igrejas. Uma segunda coisa que é possível dizer é que elas também enfrentavam dificuldades com o contexto externo. É possível que um membro da igreja, de uma dessas igrejas, já tenha sido martirizado, o Antipas. O texto menciona a morte de um deles. E o autor do Apocalipse, o João, espera que outros venham a enfrentar o martírio também num prazo curto, na perspectiva dele. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eram comunidades que corriam risco em função da situação de instabilidade da comunidade em relação ao Estado, em relação à sociedade, em relação aos governantes e aos magistrados. Então, essas comunidades enfrentavam o perigo de perseguição. Se não, neste instante, uma perseguição concreta, generalizada, formal, pelo menos havia o risco disso acontecer. Quando lemos a história da igreja, perceberemos que uma década e meia, talvez depois, quando um governador do Ponto chamado Plínio o Jovem escreve
para o imperador Trajano uma correspondência, ele vai dizer que ele já estava fazendo isso, prendendo alguns cristãos e matando alguns desses cristãos. Então, o Apocalipse, como está muito próximo em termos históricos da correspondência de Plínio, pode indicar que as igrejas corriam um risco semelhante. Tá? Então, havia ali uma crise interna e uma crise externa. A crise com a sociedade e uma crise interna vinculada aí à maneira como a igreja deveria se relacionar com a sociedade. Acho que esses aspectos nos ajudam a entender aí os problemas que a igreja estava enfrentando e, com isso, ler o restante do Apocalipse à luz disso, né? Paramos por aqui e nós voltamos num outro momento. Até lá.